Olá, meus amigos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. E esse é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas, e não só comigo, mas com outros amigos que fazem estudo aqui no canal nesse horário. Então, nós abraçamos a todos com muito carinho, rogando a Jesus que envolva cada coração e cada lar em paz, em luz e em amor. E como nós estamos no mês de dezembro, em que nós comemoramos o Natal de Jesus, antes da prece, eu gostaria de ler um poema do espírito Casimiro Cunha, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Chico Xavier. E este livro, quem não conhece, vale a pena conhecer, porque ele é todinho de mensagens de Natal. E essa mensagem do Casimiro Cunha chama-se Canção do Natal. E ele diz assim: Mestre amado, agradecemos em teu Natal de alegria a paz que nos anuncia a vida superior. Por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado sejas, Senhor. Envoltos na luz da prece, louvamos-te os dons supremos, nas flores que te trazemos, cantando de gratidão. Felizes e reverentes, rogamos-te, doce amigo, a bênção de estar contigo no templo do coração. Então, com essa bela mensagem do espírito Casimiro Cunha, nós vamos buscar Jesus para fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, amor maior de nossas vidas, nós queremos te agradecer, Mestre, por todas as bênçãos, as oportunidades de trabalho no bem, de aprendizado, de estudo, que o Senhor, com seu amor e a sua bondade infinita por nós, nos proporciona. Permite, Jesus, que nós tenhamos força, coragem, muita esperança de nos tornarmos a cada dia pessoas melhores. Auxiliados por ti, Mestre, nós queremos te pedir que nos envolva na tua paz, na tua luz e no teu amor, abençoando cada lar, cada coração. Abençoa as nações do mundo para que haja paz em todas elas. Abençoa o nosso esforço, embora pequenino. Abençoa esse canal, Senhor. E em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, de Maria Santíssima, nossa Mãe muito amada, em nome dos bondosos amigos espirituais, que nós estamos pedindo permissão para iniciarmos as reflexões desta noite. Sê conosco, Senhor, que assim seja. Então, nós vamos conversar sobre a parábola da candeia viva.
Ela está narrada por Lucas em seu Evangelho, no capítulo 11, versículos 33 a 36. E o texto evangélico diz o seguinte: E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu olho será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com seu resplendor. Aqui Jesus está nos dizendo da importância que nós devemos ter em brilhar a nossa luz. Os conhecimentos que nós adquirimos precisam ser divulgados por nós, para todos aqueles que não conhecem o Evangelho e que não conhecem a doutrina espírita. A ideia não é fazer proselitismo, mas levar o esclarecimento e, consequentemente, o consolo a todos aqueles que sofrem, que não compreendem a razão da dor, que não sabem onde buscar ajuda. E nós temos as respostas nos ensinamentos da doutrina espírita à luz do Evangelho. Então, nessa parábola, Jesus mostra que pessoa alguma que acende uma candeia esconde, coloca essa candeia em oculto, nem debaixo do alqueire, quer dizer, de uma cobertura que vá impedir que aquela luz da candeia ilumine todo o ambiente. Então, é preciso colocá-la no alto, para que todos que entrarem ali, naquele local, a vejam. Vejam esta luz. A candeia daquela época, sabe aquela história do Aladim, da lâmpada, que tem aquela lâmpada assim, nesse formato? É uma candeia. Poderia ter outros formatos. É um recipiente que enchia-se de óleo, colocava um pavio, e esse pavio era aceso, né? A ponta que ficava fora do óleo era acesa e iluminava, porque não tinha luz elétrica, não é? Então, havia um suporte de madeira com uma tabuinha, uma coisa em cima que pendurava ali essa candeia, e ela iluminava. Então, Jesus faz a comparação que a candeia do corpo é o olho. Há ensinamentos antigos que dizem que o olho é o espelho da alma, que o olho reflete, né,
os sentimentos, as sensações, tudo aquilo que o espírito está sentindo. E nós podemos ampliar essa explicação fazendo uma comparação do olho, né, com a mente, com o pensamento. A função do olho é ter um órgão físico, né, para que nós possamos enxergar, mas quem enxerga realmente está tudo no cérebro. Então, quando a gente fala o olho mau, o olho bom, nós estamos naturalmente nos referindo à mente. Não é a mente, não é o olho, que é um órgão, que é mau, é a mente. A mente que é enfermiça, doentia, uma mente vingativa, uma mente má. Então, Jesus mostra aqui que se o olho, quer dizer, se a mente produzir maus pensamentos, maus sentimentos, todo o nosso corpo ficará escuro, envolto pelos fluidos inferiores que nós estamos irradiando de nós. E é interessante, mas se os nossos pensamentos forem elevados, pensamentos de amor, de paz, de bondade e de luz, todo o nosso corpo será luminoso. Ou seja, esse corpo é o corpo espiritual, né, que se reflete no corpo físico. Então, quando uma pessoa chega ao centro espírita e diz assim: me ajudem, eu estou passando por uma situação muito difícil, porque uma pessoa colocou mal olhada em nós, na minha família, ou no meu filho, ou alguém. E aí a pessoa pergunta: mas mal olhado pega? Pega e não pega. Aí a gente explica para a pessoa que, na verdade, não é o olho que é mal, é a mente. É a mente que você pensa sentimentos de ódio, de raiva, de vingança, e o seu pensamento, que não está preso no cérebro físico, mas ele se irradia em forma de ondas, como nos ensina Emmanuel. O pensamento não tem barreiras para ele alcança o infinito. Então, esse pensamento malévolo, vingativo, carregado de sentimentos inferiores, ele vai direto para aquela pessoa. Mas então nós estamos aí soltos como folhas ao vento, e a nossa proteção? Aí é que está. Se a pessoa se esforça para ser boa, para ser uma pessoa de bem, se ela pratica as boas ações, né? Se ela se preocupa em se tornar cada dia melhor, ela está vibrando numa faixa mais elevada. E a pessoa que diz que botou um mal olhado nela está vibrando aqui, né? Com pensamento de raiva, de ódio e tal. Então, essa pessoa que mantém a sua mente numa vibração elevada, numa sintonia elevada, não é atingida por essa que está na faixa inferior, porque não tem sintonia. Então,
ela não consegue atingir. Mas aquele que está na faixa mais elevada, se cair a sua vibração, se começar a alimentar pensamentos de raiva, de ódio, ela baixa o seu padrão vibratório. Aí sintoniza com com essa mente que está numa faixa inferior. Então, há sintonia. Aí o mal que aquela pessoa está desejando atinge aquele a quem foi endereçado. Mas se ela tiver num padrão vibratório elevado, nada atinge, nada. Porque a vibração, a pessoa não consegue improvisar. Se ela está numa faixa aqui, de repente ela faz isso? Não faz. Mas aquele que está aqui, de repente ele faz isso. Cai e sintoniza. Então, quando Jesus fala dessa questão do olho mau ou do olho que tem luz, ele está se referindo à mente, ao pensamento. E a vigilância é muito importante, muito. E nós precisamos purificar a fonte dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Vai depender de nós. Então, quando Jesus diz que a luz que há em nós não sejam trevas, nós brilharmos a nossa luz. Mas quando Jesus falou, brilhe a vossa luz diante dos homens, ele não estava falando de brilhar, né? De clarear, ele estava falando de iluminar, que é diferente. Então, a gente ilumina a nós primeiramente, intimamente, para conseguirmos iluminar o outro. Então, é muito bela essa parábola que Jesus nos conta, né? Mostrando exatamente isso. Quando você coloca a candeia no alto, a luz se espalha para todo lado. Quando você está num ambiente escuro, e você risca um fósforo, forma-se um círculo de luz. E ao redor daquela pessoa. E ela é a primeira pessoa a ser iluminada pelo fósforo. Veja como é bonito. E tem um ditado que fala assim: não grite contra a escuridão, acenda uma luz. E é verdade. Né? No nosso dia a dia, uma pessoa que convive conosco, que é irritadiça, que é difícil de lidar, que é uma pessoa agressiva, uma pessoa que se recusa a reconhecer os seus erros e se modificar, nós temos condições de acender uma luz no coração dessa pessoa, na mente dessa pessoa. Aí nós falamos com tranquilidade, com calma, para que a pessoa pense na sua atitude e se modifique. Mas, às vezes, isso não acontece.
Tem pessoas que falam assim com a gente: eu pelejo a vida inteira com o filho, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o marido, e ele não melhora, ele não se modifica. Gente, a nossa tarefa é semear. A colheita é de Jesus. E, às vezes, nós passamos uma encarnação inteira só sensibilizando aquela pessoa. Aí você acha que você semeou inutilmente, que a semente que você tentou jogar no coração daquela pessoa não produziu frutos. Mas não é bem assim. Toda palavra boa, todo sentimento bom, todo conselho fica gravado no espírito. E mais tarde, seja no mundo espiritual ou numa próxima encarnação, ele vai se lembrar. E vai ser útil para ele. Mas nós não podemos ter pressa. A mensagem de Jesus já tem mais de 2000 anos, ele está nos esperando até hoje. O ideal seria nós já estarmos numa condição evolutiva melhor. Mas a arma que Deus, que Jesus usa para nos educar é o tempo, não é a violência. Né? Então, gente, nessa passagem, quando ele fala, né, de colocar a candeia, a luz num lugar mais alto para que todos vejam essa luz, está muito claro aqui nesse versículo que as pessoas que são conscientes sabem que todo conhecimento destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano não deve permanecer oculto, mas ser amplamente divulgado. Tem muitas pessoas que a gente brinca que são espíritas de pijama ou espíritas de gabinete. Ficam em casa, tem centenas, talvez milhares de livros, leem o tempo todo, mas guardam o conhecimento para si. Não divulgam, não ajudam o próximo com a ter esse conhecimento, a conhecer. Pessoas que são pão duras de ideia, a gente brinca assim, que não dividem os seus conhecimentos com outras pessoas. São profundamente egoístas, né? Então, a candeia que Jesus fala, ela simboliza um instrumento de iluminação. E aquele óleo que abastece a candeia, que alimenta a candeia, ele produzindo luz, ele afasta a escuridão que está ali naquele ambiente. Do ponto de vista espiritual, a candeia assemelha-se à mente esclarecida e enobrecida de valores morais, que afasta as trevas da ignorância
existentes na humanidade. Os espíritos superiores, eles não mantêm os seus conhecimentos ocultos, mas disponibilizam-os para todas as pessoas. Então, de tempos em tempos, desde que o mundo é mundo, Deus envia os seus profetas, envia os seus missionários para esclarecer, instruir a humanidade. Então, nos nossos tempos, né, atuais, nós vemos um Chico Xavier. Quantas mentes Chico iluminou com os livros, com o acolhimento que ele dava ali no centro espírita, conversando com as pessoas, esclarecendo as pessoas, auxiliando as pessoas. E os livros que ele psicografou iluminam as mentes. E cada vez que uma pessoa abre um livro, lê uma mensagem, aquela luz daquela mensagem, aquele esclarecimento se espraia pelo universo. E vão atingir mentes que estão na mesma faixa vibratória, famintas por conhecimentos. É muito lindo isso, muito bonito. E quando Jesus fala, né, dessa candeia viva, a gente pensa também que a providência divina gradua essas verdades e vai desvelando aos poucos, até que a humanidade fique mais amadurecida para receber os ensinamentos. Então, na época de Jesus, ele falava por parábolas. Ele usava exemplos simples de todos os dias. Ele falava de peixes, ele falava de sementes, aquela do pão, né, do fermento, aquelas coisas que o povo conhecia. E cada um entendia da sua forma. Não é? Aí depois veio Allan Kardec, trouxe a doutrina espírita. Aí as pessoas dizem assim, nossa, mãe, mas o livro dos espíritos é muito difícil. Nossa, e o livro dos médiuns também é muito difícil. O outro fala assim, eu não consigo ler o Evangelho, eu não entendo nada que o Evangelho está dizendo. Por que isso acontece? Pode ser ausência do hábito da leitura. Quem não tem hábito de ler tem dificuldade de entender. Outro motivo, a pessoa se acomoda. Então, ele lê o Evangelho e fala, não entendi nada disso, larga para lá. Não se esforça para entender. Né? Ou a pessoa tem uma preguiça mental tão grande que ela não quer aprender. As pessoas dizem assim, Deus me livre de ler os livros da Joana, de Ângeles. Como são difíceis. Tem uma coisa que chama dicionário. Os meus livros são todos escritos a lápis. Quando eu acho uma palavra que eu não entendo, eu vou no dicionário
e anoto ali no texto, naquela palavra, para entender. E quando o Divaldo, um dia, ele mesmo contava isso, falou com a Joana: a senhora escreve muito difícil. As pessoas não entendem. Por que, que a senhora escreve tão difícil? E ela disse: eu escrevo para o futuro da humanidade. Um dia nós vamos sair dessa condição de ignorantes, no sentido de desconhecer, de não ter conhecimento, e vamos compreender as mensagens. E Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que quando nós nos dispomos a ler um autor espiritual, e nós lemos, o nosso pensamento alcança esse autor. E ele vem nos auxiliar a entender a mensagem que está ali. Ler é uma coisa, estudar é outra. A doutrina espírita, o evangelho, precisam ser estudados por nós. Agora, a leitura, você pega um romance aí do Victor Hugo, né? Da Jane Austen, aí é uma leitura. Você lê, é diferente de estudar. Agora, uma coisa que está prejudicando muitas pessoas são as redes sociais. Nada contra a rede social, mas existem pessoas que ficam horas na rede social, não abrem um livro. Eu sempre digo assim: menos tela e mais livros. Nada contra as redes, é bom, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem de informar. Mas é tudo com equilíbrio. Então, gente, essa parábola da candeia, ela é muito maravilhosa e nos mostra a importância que nós devemos dar ao conhecimento, a vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E quando nós temos a vontade, o desejo sincero de auxiliar o nosso próximo, nós devemos aprender a irradiar o bem de forma contínua, independentemente da pessoa ou situação, e nós precisamos ajudar sem esperar nada em troca. É muito importante você iluminar a mente do outro, né? E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 33, ele tem uma mensagem que ele fala sobre, o título é A Candeia Viva. E ele diz num trecho assim: nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação. E o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza
se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Conhece-te a ti mesmo, né? Que às vezes você acha que você fez todo o bem possível, que tem muito merecimento e que já adquiriu muita luz interior. E às vezes é isso que Emmanuel fala aqui. É uma cegueira espiritual que nós ainda conservamos em nós. O livro Voltei, do irmão Jacó, psicografia do Chico, quem não conhece, procure conhecer. O irmão Jacó, o Frederico Figner, foi uma criatura extraordinária. Trabalhou muito, ficou muito rico, ajudava muitas pessoas, doava terreno para a instituição de caridade, enfim, fez todo o bem possível. Trabalhava na Federação Espírita Brasileira, a FEB, e era o que na época chamava doutrinador de reunião mediúnica. E Frederico Figner teve uma vida muito voltada para o auxílio ao próximo. Ajudou muita gente. Ele foi um verdadeiro homem de bem. E ele tinha tanto merecimento que, quando ele desencarnou, quem veio recebê-lo foi Dr. Bezerra de Menezes. Mas, quando ele chegou no mundo espiritual, ele se deu conta de que ele não tinha luz nenhuma, ele estava muito apagadinho. E ele admirava uma professora que estava no mesmo grupo que ele. E a professora tinha muita luz. E ele ficava preocupado, porque ele não tinha luz. E a sua filha, Marta, e o irmão Andrade, né, o mentor dele, falava com ele para ele ter paciência, que um dia a luz que ele possuía, que devia estar debaixo de um alqueire, quer dizer, coberto por alguma coisa, ia brilhar. Até que um dia ele se espantou. Leiam lá no livro o episódio, que ele viu uma claridade em volta de si. E quando ele prestou atenção, que olhou, era a luz dele que estava irradiando ali. E a gente fica pensando, se ele foi uma pessoa maravilhosa, bondosa, ajudou muita gente, por que ele chegou apagadinho no mundo espiritual? Eu penso, que foi o seguinte, ele auxiliou muita gente, muita gente. Trabalhou em benefício do progresso, do crescimento de muitas pessoas, mas ele negligenciou o trabalho íntimo que ele precisava fazer com ele mesmo para que a sua luz brilhasse. Eu posso estar errada, pode não ser nada disso, mas lendo o livro Voltei e refletindo no que o Frederico Figner, o irmão Jacó, conta, eu cheguei a essa conclusão. Porque às vezes acontece isso conosco. Você trabalha muito em benefício de alguém, de várias pessoas, e esquece de si mesmo. Então, vamos pensar nisso. E vamos fazer todo o possível para que nós possamos irradiar essa luz interior
desse reino de Deus que habita em nossos corações. E nós irradiarmos amor, bondade, paz, sabedoria, compreensão, perdão e tantas outras virtudes que nós precisamos cultivar. Que Jesus abençoe o nosso esforço e que nós possamos brilhar a nossa luz em todos os instantes da nossa caminhada. Emmanuel disse, tem uma mensagem dele que ele diz: se você não puder ser um holofote de 5.000 watts, né, seja um de 1.000. Se você não puder, brilhe, seja o brilho de uma lâmpada. Se você não conseguir, seja a luz de uma vela, de uma lanterna, seja a luz de um palito de fósforo, de uma vela, de um pirilão. Mas brilhe a vossa luz, de alguma forma, né? Então, nós vamos agradecer a Jesus por mais esta oportunidade, rogando a Ele que nos auxilie em nossa caminhada, que nós possamos fazer a nossa luz brilhar em benefício de todos aqueles que convivem conosco, com pensamentos, sentimentos de paz, de luz e de muito amor. Que Jesus abençoe este canal, abençoe a todos os nossos irmãos em humanidade, que haja paz nos corações, nos lares e nas nações, e que nós possamos comemorar o Natal de Jesus, com Ele junto de nós, em nossos lares, promovendo o Natal cristão, e que Ele possa habitar em nós, em nossos corações, e que nós possamos viver como se todos os dias fosse Natal em nós. Muita paz, que Jesus, que Deus nosso Pai nos abençoe. Que assim seja. Então, nós ficamos por aqui. Um abraço para todos, obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. E eu desejo um Natal de paz, um Natal com Jesus para todos nós. Tchau, tchau.